Olá, você vai ver nessa edição. TCE penaliza presidente de OCIP ao constatar irregularidades em termo de parceria. 2 contas de gestão de 2020 são julgadas regulares. Os detalhes agora no TCE Notícias. Despesas ilegais e ilegítimas foram encontradas em uma auditoria realizada na Prefeitura de Rosário Oeste. Irregularidades que culminaram na determinação a um presidente de uma OCIP de restituição de valores aos cofres públicos. Mais detalhes na reportagem a seguir. Entre as auditorias apreciadas pelo TCE em sessão plenária, estiveram 2, sob relatoria do conselheiro Walter Albano. Numa delas, do tipo conformidade, foram constatadas irregularidades em um termo de parceria de 2017 realizado entre a Prefeitura de Rosário Oeste e uma organização da sociedade civil de interesse público. Entre os apontamentos, contratação indireta de profissionais para a área finalística, o que é considerado ilegal. E mais. O termo de parceria tratou de forma genérica o objeto, sem detalhamento nos termos de referência elaborados pelas secretarias municipais envolvidas, do número de profissionais necessários para a execução dos projetos. Também foram apontados pela equipe técnica irregularidades graves na prestação de contas. Isso porque os documentos que comprovariam os custos operacionais não correspondem ao objeto conveniado. Além disso, da análise dos documentos fiscais, não é possível afirmar que os serviços tenham sido prestados ao município de Rosário Oeste. Despesas ilegais e ilegítimas também foram encontradas nessa auditoria, beneficiando o presidente da referida OCIP e familiares. Ficou constatado direcionamento de pagamentos em benefício pessoal do presidente da OCIP, parentes e também membros daquela entidade, por meio de contratações com as suas empresas. Ao todo foram apuradas despesas legais e ilegítimas na ordem de 108.065, como eu já houvera dito, referentes a pagamentos de plano de saúde em benefício do presidente, membros e seus familiares, locação de veículos de empresa de propriedade do presidente da OCIP e várias transferências de valores entre o presidente, familiares e membros. Diante disso, o conselheiro determinou a restituição de valores aos cofres públicos municipais e aplicou multas aos responsáveis. Em outra auditoria do tipo coordenada, foram verificadas falhas nas aquisições de medicamentos e insumos hospitalares pela Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, situações que levaram relatores pedir determinações à atual gestão para a adoção de providências corretivas. Regulares. Assim foram julgadas as contas anuais de gestão da Secretaria de Educação de Cuiabá e da Casa Civil do Estado, ambas referentes ao exercício de 2020. Veja. O processo de relatoria do conselheiro Walter Albano diz respeito às contas anuais de gestão, exercício de 2020, da Secretaria de Educação de Cuiabá. Na leitura do voto em plenário, o relator pontuou alguns achados relacionados a pesquisas de preços para contratação direta de materiais didáticos, aquisição de kits de alimentação para atender alunos de escolas públicas durante a pandemia da Covid-19 e empenho de valores de compras estabelecidos em contrato. Na apuração, foi verificado a legalidade dos procedimentos executados e, com isso, o relator afastou 2 irregularidades inicialmente identificadas e manteve apenas uma. Com relação à irregularidade 1, destaco que a aquisição de materiais didáticos, por meio de inexigibilidade de licitação, foi fundamentada na exclusividade da empresa contratada, devidamente comprovada, e a pesquisa prévia de preço para balizar o valor da contratação se baseou em preços aceitáveis praticados em outras contratações públicas envolvendo o mesmo objeto, e aí também a mesma temporalidade. No que diz respeito à irregularidade, as irregularidades 2 e 3, os kits de alimentação adquiridos mediante dispensa de licitação em maio, junho e agosto de 2020 se deram, de fato, sem prévio empenho, aqui já ratificado pelo Procurador-Geral. Porém, os gestores justificaram a necessidade e a urgência de prestar assistência alimentar aos alunos de escolas públicas no contexto da pandemia da Covid-19. Neste sentido, o voto foi pela regularidade das referidas contas de gestão com determinações legais.
Outro processo sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo diz respeito às contas anuais de gestão, exercício de 2020 da Casa Civil do Estado. Na descrição do voto foi destacado que as irregularidades inicialmente apontadas foram afastadas com base na existência de circunstâncias que atenuaram a gravidade das mesmas, de modo que essas não possuíram o potencial para negativar as referidas contas. Outro ponto positivo, de acordo com o conselheiro relator, foi o de que houve um superávit na execução orçamentária e disponibilidade financeira para pagamentos de restos a pagar, processados e não processados. E, diante disso, o relator proferiu voto. Diante desse cenário positivo, voto no sentido de julgar regulares as contas anuais da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2020, com recomendações expostas aqui na íntegra do meu voto. É a síntese do voto, senhor presidente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!